E a avaliação positiva do governo Lula subiu 5 pontos percentuais em abril e chegou a 29%, segundo a pesquisa Datafolha, que foi divulgada no final da noite dessa sexta-feira. A comparação é com os dados de fevereiro desse ano e mostra que o presidente estancou a queda da popularidade. Vamos dar uma olhada agora aqui nos números? Segundo a pesquisa, 29% das pessoas avaliaram o governo como ótimo ou bom em abril, 32% como regular. Ruim ou péssimo está com 38% e não sabem somaram 1%. Em fevereiro desse ano, quando houve uma queda de 11 pontos percentuais na avaliação positiva do governo, 24% das pessoas falaram em ótimo ou bom, segundo o Datafolha. 32% das pessoas avaliaram como regular e 41% responderam como ruim ou péssimo e não sabem, 2%. Já em dezembro de 2024, 35% das pessoas avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom, 29% avaliaram como regular, ruim ou péssimo, somavam 34% e não sabem, 1%. A pesquisa ouviu 3.054 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E eu estou aqui com a minha parceira Basília Rodrigues nesse plantão e também com Lavareda, já trazendo toda uma repercussão de como que o PT tem analisado esses dados divulgados pela pesquisa Datafolha. Antônio Lavareda, que tem também aqui um programa na CNN, já eleições 2026, porque essas eleições já vêm dando largada aqui pela frente. Então, eu vou começar, inclusive, eu vou te pedir licença, Basília, para a gente puxar um pouquinho aqui, explorar um pouquinho da presença aqui do Lavareda. Eu conto com a sua parceria com isso aqui, minha querida, para poder a gente tocar esse papo, Basília, porque, olha, a gente tem esse número que é bastante importante para o governo agora, né, Lavareda? Conversávamos mais cedo aqui na nossa programação em relação a esses números, a essa pesquisa nesse momento, o que pode representar para o governo. Mas, embora haja sinais de recuperação na avaliação do governo, a reprovação, ela ainda supera a aprovação, é o que mostram os números. Na sua perspectiva, essa melhora representa, de alguma forma, uma tendência sustentável ou pode ser apenas, Antônio, uma oscilação momentânea, visto que, inclusive, a gente tem fatores importantes e do governo até considerando mudanças estratégicas e pautas, inclusive, ou seja, projetos para poder recuperar essa popularidade de Lula. Quais fatores cruciais poderiam ser importantes agora para consolidar essa trajetória ascendente da popularidade do presidente, Lavareda? Débora, bom dia a você, a Basília, aos espectadores nossos. É um prazer estar conversando com vocês de novo nessa manhã de sábado sobre esse tema. Em primeiro lugar, respondendo a sua questão mais diretamente. Não dá ainda para saber, nem para afirmar, portanto, seja uma tendência. Na verdade, é um movimento vigoroso, vale a pena acentuar, ou seja, essa recuperação de 5 pontos da avaliação ótima e boa do presidente Lula no Datafolha e essa diminuição de 3 pontos da avaliação negativa, ruim e péssima, é isso que eu chamo de movimento vigoroso, no conjunto associado ao movimento favorável de 8 pontos, porque, como sempre insisto, é importante analisar as pesquisas comparando os saldos dos valores positivos menos os valores negativos em cada momento ou em cada uma delas, quando são pesquisas de institutos diferentes. Para que continue esse movimento, que como tal se constitua a tendência a respeito da qual você perguntava, Débora, isso vai depender das iniciativas do governo e também, obviamente, da conjuntura, se virão ou não fatores adversos. Às vezes, esses fatores têm pouco a ver com iniciativa de governos. Por exemplo, a inflação. A inflação, sobretudo dos alimentos, é a maior preocupação dos brasileiros hoje, a inflação dos alimentos, no que concerne a dimensão da economia. O governo pouco pode fazer efetivamente nesses dias. No passado,
os estoques reguladores tinham um determinado papel, etc. Mas hoje, com a internacionalização, a globalização dos preços, por conta dos mercados, né, da conexão dos mercados, praticamente impede o governo de ter reações efetivas. Diminuir preço de impostos, etc., é uma medida, mas tudo isso se mostra paliativo. Veja o que está havendo no momento com o preço do ovo nos Estados Unidos, o preço do ovo também no Brasil é elevado. Então, se o governo continuar a produzir fatos positivos, notícias positivas que chegam à população, se o governo continuar fazendo propaganda, precisa fazer propaganda sistemática, como todos os governos procuram para melhorar a sua avaliação. E se não houver fatos, né, intervenientes e adversos ao governo, essa melhora, né, esse movimento positivo, ascensional da curva de avaliação pode, sim, continuar, Débora, mas isso nós vamos precisar esperar as próximas medições para poder ter uma noção do que estará, então, ocorrendo. Base, eu trago você aqui para a nossa conversa, claro, para participar aqui também nesse papo com Lavareda. E antes de mais nada, também já pontuar aqui da sua visão se já é motivo de otimismo para o governo estancar nesse momento essa queda de popularidade, pelo menos, Base. Oi, Lavareda, obrigada mais uma vez. Também você, Débora, todo mundo está com a gente aqui para mudar um pouco, né? Para a gente avançar, as perguntas vão ser diferentes aqui para o Lavareda e também o que a gente entrega para vocês, espectadores, de análise e informação. Eu falei há pouco aqui com lideranças, tanto do PT quanto do PL, já que está todo mundo vendo aí que a pesquisa dá uma recarga de energia para o governo depois de semanas de notícias negativas. Então, como que cada lado está vendo isso? A liderança do PT, Lindbergh Farias, disse há pouco que é a hora da virada, que está todo mundo muito animado, feliz com esses números e que é hora de ir para cima. Hora da virada e hora de ir para cima para fazer com que esse resultado novo vire de fato uma tendência de alta, como bem explicou o Lavareda. Na outra ponta, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que é impossível o governo ter 48% de aprovação e que ele não concorda com esta pesquisa. Afirmou que uma hora o governo iria chegar ao fundo do poço e que ele não imaginava que a impopularidade ia ser tão grande assim. Bom, são dois lados de interpretações diferentes sobre uma mesma pesquisa. Aqui com a gente e falando com Lavareda, é importante a gente se ater aos dados técnicos mais do que opinativos sobre esta pesquisa. Professor, eu queria que o senhor avaliasse a proximidade desses dados. Parece que o governo patina, né? Não está mais na UTI, mas segue hospitalizado em alguns aspectos, como, por exemplo, quando os entrevistados são perguntados sobre a vida melhorou, 29% dizem que piorou, 28% veem melhora. Sobre aprovação e reprovação, esses dados que a gente tem repetido várias vezes aqui, 49% reprovam, 48% aprovam. Parece um público bipolar, porque é tão próxima a avaliação de bom e de ruim que a gente não sabe exatamente apontar uma tendência. Olha, Basília, é excelente essa colocação, excelente para nos fazer refletir a respeito. Mas veja uma coisa, primeiro comentário, essa situação que você define como bipolar no momento, de fato, os números apresentam um cenário de opinião pública um cenário praticamente dividido, né, no que concerne a vários aspectos, isso é verdade. Agora, também é verdade que a própria pesquisa do Datafolha de janeiro e pesquisas anteriores mostravam um cenário bem pior para o governo. Então, esse cenário bipolar atual é substancialmente melhor para o governo do que o quadro anterior, que era um quadro de uma assimetria
negativa para o governo do ponto de vista de atitudes, percepções, do ponto de vista da opinião pública. Esse é o primeiro comentário. Está bipolar, mas, inequivocamente, nessa pesquisa e nesse momento melhorou. Ressalvando, como a Débora já fez, você também e eu há pouco, que não é possível identificar nessa pesquisa tendências no momento. Não. Nesse caso, mais do que nunca, o futuro, em grande medida, a Deus pertence. A Deus e aos fatos, obviamente, que vão se desenrolar aí nessa conjuntura nas próximas semanas. Agora, esse quadro bipolar, o que é que pode, em alguma medida, nos ajudar a entendê-lo? Esse quadro, Basília, no meu entendimento, tem muito a ver, repito, muito a ver com a situação que foi caracterizada nas urnas de 2022, no segundo turno de 2022. Lembremos os números daquela eleição e vamos lembrar de números que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou, mas números vamos lembrar deles de forma arredondada, tirar os decimais. Qual foi o resultado do segundo turno de 2022? Lula 51 versus Bolsonaro 49. Então, cenário bipolar. A menor diferença registrada num segundo turno de qualquer eleição brasileira. E se nós traduzirmos, ao invés de votos válidos, votos sobre o total dos eleitores, e é muito importante esse exercício, porque eu também sempre lembro, pesquisas têm que ser comparadas com resultados eleitorais, mas vistos esses últimos sobre o total dos eleitores, e não sobre os votos válidos. Sobre o voto total, também, naturalmente, a margem é a mesma, 39 a 37. Lula teve 39% do total de eleitores, foram 60 milhões de eleitores, versus os 37 do Bolsonaro. Cenário também estreito. Ou seja, o que nós devemos depreender em grande medida? Ao que parece, a eleição, né? E não só a eleição do Brasil, as eleições nesses tempos, as eleições nacionais, nelas e depois delas, as campanhas nunca terminam, Basílio, porque elas continuam nas redes sociais. Então, a rede social reproduz o tempo todo os argumentos e a crítica dos opositores, e isso vai se retroalimentando ao longo de todo o período, e não há mais aquela fase durante a qual os eleitores, de certa forma, esqueciam campanhas ou podiam esquecer as campanhas e ficar observando apenas e fazendo uma espécie de uma contabilidade dos prós e contras da atuação governamental. Hoje, tudo é muito permeado pelos posicionamentos, pelas atitudes políticas e pelas preferências eleitorais anteriores. Esse raciocínio ele serve para nos ajudar a entender essa bipolaridade. Agora, com os próprios números e a evolução do gráfico que a Débora apresentou há pouco, é óbvio que há plasticidade. Em determinados momentos a avaliação está muito boa, em outros momentos a avaliação está negativa, é verdade. Agora nós estamos num momento em que os números para o presidente Lula melhoraram. Esse percentual de aprovação versus desaprovação que o Datafolha registrou pela primeira vez. Isso é uma notícia importante do ponto de vista de métodos e questionários dos institutos. É um grande instituto brasileiro, um dos principais institutos brasileiros, que pela primeira vez faz a pergunta dicotômica, aprova versus aprova. Tanto é que não há gráfico evolutivo, nem podia haver, no caso do Datafolha, essa questão. Nós vamos incorporar esse resultado da Folha, naturalmente, ao nosso índice CNN, que nós produzimos, e Pespa Analítica produz, e que é uma média das principais pesquisas de opinião do país com a questão da aprovação. Eu estou chamando a atenção para a questão da aprovação, porque no mundo, né, e Estados Unidos em especial, pesquisa de opinião pública, os estudos de opinião pública começaram lá, é importante, nos anos 30, né, logo mais fazendo 100 anos disso,
A variável básica com a qual se mede e se acompanha o desempenho dos governos é a aprovação. Essa medida é apresentada dicotomicamente, aprovam versus aqueles que desaprovam. E volto a dizer, 48%, com 48%, se o Biden tivesse 48% de aprovação, Kamala Harris teria sido eleita. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa variável como preditora de comportamento eleitoral futuro. Aí o senhor Basília, deixou a bola quicando aí, né? Eu sabia que eu tinha até uma outra pergunta, mas esse finalzinho da sua resposta foi quase que jogar a bola assim em cima da gente, do tipo, perguntem, né? É isso aí. Qual o cenário que a gente consegue ver a partir desses dados antes das eleições de 2026? Porque o paciente estava na UTI, parecia que ele ia morrer quinta-feira agora, não tem muitos dias. Sim. Rapidamente, sábado agora, o senhor está dizendo que se lá nas eleições americanas esses dados se replicassem, né, levando em consideração as eleições no ano passado, a Kamala Harris até poderia ter ganhado. O que o senhor está querendo dizer? Que se o governo conseguir manter esse patamar de popularidade, ele garante a reeleição em 2026? Eu vou só complementar aqui essa pergunta da Basília, aproveitando esse gancho, né, o Lavareda, porque assim, é o seguinte, levando em consideração da relevância que você trouxe agora para esse ponto, que é a questão da importância do Instituto e da maneira como foi conduzida essa pergunta. Então, isso deveria já causar uma preocupação diante da oposição nesse momento, na tua visão? É o suficiente essa pesquisa para poder já ter uma mudança de estratégia na oposição, pensando em 2026? Vamos combinar as perguntas de ambas. Todas as duas são convergentes assim, em direção. Começando do final, Débora. Obviamente, toda pesquisa de opinião sobre o governo, ela desperta reações que são diferentes, são díspares entre governo e oposição, por óbvio, né? Então, governo comemorando, oposição questionando a pesquisa, é natural, mas no íntimo os oposicionistas devem estar algo preocupados, né? Algo preocupados, e a pesquisa também os ajuda a calibrar suas atitudes, a planejar o exercício da oposição, para conseguir que, eventualmente, isso não se constitua uma tendência. A preocupação objetiva da oposição é refletir sobre essa pesquisa e tentar desenvolver todos os esforços para evitar que os próximos números de pesquisas sejam tão positivos e constituam, aos olhos do eleitorado, uma tendência, né? O que seria bastante adverso para ela. Do ponto de vista do governo, como nós já vimos, comemorar os resultados e também tentar interpretar o que é que está trazendo ou trouxe, afastando o gerúndio, porque nós não sabemos o que vai ser o futuro, e só ficando com o pretérito perfeito, o que é que trouxe essa melhora, esse movimento ascensional nessa pesquisa, e insistir nesses fatos, nessas iniciativas, e adicionar outras iniciativas para aumentar o volume do noticiário positivo, que se contrapõe ao noticiário natural sobre qualquer governo, noticiário negativo também. Até lembrando que os problemas de um governo, as ações incorretas ou as omissões, são muito mais combustível para a mídia. Isso é absolutamente natural e não deve causar estranheza a ninguém. Agora, respondendo à primeira parte da pergunta, que a Basília colocava, os governos, mundo afora, incumbentes, ou seja, aquele que está sentado na cadeira e é candidato, incumbente candidato, deve perseguir o patamar dos 50% de aprovação. 50% de aprovação, ele vai para a campanha eleitoral como franco favorito. Franco favorito. É óbvio que pode haver surpresa, etc., mas isso é minoritário. Lembrando que no mundo, nos últimos anos, 80% dos incumbentes se reelegeram. Bolsonaro não tinha 50% de aprovação no momento da eleição 2022, não tinha esses 48% que o Lula tem hoje e, por conta disso, não conseguiu se reeleger. Então, o governo vai tentar manter ou ampliar a aprovação do presidente e partir para a eleição numa situação mais favorável. Consequências políticas, óbvio que há consequências políticas. Se o governo, nós estamos falando hipoteticamente,
Se o presidente Lula chega a 2026 com uma aprovação entre 48, 50, ou coisa assemelhada, etc., desestimularia algumas candidaturas. E isso já iria mudando o cenário do chamado grid de largada. Que candidatos, que nomes nós iremos ver no ano que vem disputando efetivamente a eleição. Alguns candidatos já se lançaram. O governador de Goiás se lançou recentemente, ele é candidato com Lula com boa aprovação, com Lula com má aprovação em qualquer circunstância. Mas há outros candidatos, e sempre se comenta com o governador Tarcísio em especial, que eventualmente poderia ser desestimulado de concorrer à presidência caso Lula chegasse a 2026 num patamar elevado de aprovação que o caracterizaria como um eventual candidato favorito a vencer o pleito de 2026, Débora Basília. Quero muito agradecer a sua participação aqui conosco, Lavareda. Excelentes pontos colocados. Basília, pela parceria, participando aqui dessa entrevista. Muito obrigada a vocês. A gente vai seguindo por aqui no estúdio. Obrigada, Lavareda. Prazer. Até mais, Brasília.